Fala, nação azulina, salve, salve, um bom domingo a todos vocês. Sejam bem-vindos, tudo nosso, nada deles. Me chamo Theo Souza, nosso canal informativo com notícias diárias do Leão Azul Paraense, que ontem mais uma vez empatou, dessa vez fora de casa, contra até então o atual líder da competição Coritiba, com um jogador a mais no segundo tempo, ficou levando pressão até o último minuto. Mais um empate, e a gente se pergunta e pergunta a vocês e deixa nos comentários aí embaixo. Aonde o Remo vai chegar, aonde o Remo quer chegar na Série B, empatando 11 jogos. 11 jogos, né, na competição de 23, né? 11 jogos de 23, aonde o Remo quer chegar na competição, praticamente empatando a metade dos jogos, disputou na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho da partida de ontem, né, até porque a gente vai fazer live à noite, então tempo aqui só para a gente falar muita coisa. Mas vamos deixar nossa humilde opinião, né? Opinião, lógico, analisada em cima do que eu vi ontem na partida, né? E um resumo aí. Antes disso, logicamente, falar dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores. Quem quiser apoiar o canal, é só chamar bem aqui, ó, no @tnd.crtt3. Dia 6 de setembro, tá bem pertinho. 2 finais de semana, brega temporal lá na ABB, tá? Vai ser top, top, muito top mesmo, o brega atemporal lá na ABB, tá? Então, não percam, tá? Não percam o brega atemporal lá na ABB. Vamos instalar 14 atrações e mais DJ Dinho, tá bom? Mais informações vou deixar no primeiro comentário fixado aí embaixo, para vocês poderem chamar o meu amigo Leonardo para estar comprando aí mesas, né, ingressos individuais e também camarote. O nosso parceiro também, Asaf TV, tá? O Asaf TV aí, promoção especial, Série B tá rolando. Não deixem para depois, tá? Não deixem para depois porque essa promoção pode acabar. 16 999 84 9414, mais de 4 mil canais para vocês, inclusive todos os jogos do Clube do Remo. A nossa parceira também, Renata Natividade, secretária de Segurança e Defesa Social do município de Ananindeua, à frente da Guarda Municipal, dando mais segurança e fazendo projetos sociais aí à frente da Guarda Municipal, dando aquela segurança primordial aos moradores do município de Ananindeua. Nosso parceiro também, Robson Trindade, da RT Logística, né? Tá aí na tela também. Armazenagem, logística, sua carga, seu produto com segurança. Aquaviário, Santarém, Manaus, Macapá, né? Então você vai ter aí o conforto dentro, né, da frota exclusiva da RT Logística. Mais uma vez, o nosso parceiro Léo, né, Nascimento, tá aí o contato, 98329-4636, brega atemporal lá do meu amigo, né, Léo Nascimento, tá, pessoal? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Tem muita coisa pra gente falar. Pessoal, assim, a partida de ontem. Bom, vamos analisar as duas maneiras, né, de se analisar. Temos a questão do resultado em si, resultado por resultado, e temos a questão da análise técnica, tática de como atuou o Clube do Remo ontem. Vamos começar pela questão da atuação do Clube do Remo, que não é novidade para mim, não sei se é novidade para vocês. Eu passei a semana toda falando que nós não iríamos conseguir ver mudança nenhuma no time do Remo. Mudança tática, mudança de postura e tal. Talvez teve uma ilusão no início dos dois tempos, tanto do primeiro e do segundo, eu vou explicar. O Clube do Remo passou uma semana treinando. A gente falava, demita um treinador enquanto há tempo, para que o novo treinador tenha mais tempo para trabalhar, para enfrentar os outros concorrentes ao acesso à Série A. Pois bem, quando a pessoa está cega, né, ela se torna burra. Quando existe amor, o amor, às vezes, ou na maioria das vezes, ele é cego. E acaba fazendo com que as pessoas não enxerguem o óbvio. É o que o Marcos Braz não está conseguindo enxergar. Foi mais uma semana de treinamento e o Remo praticamente não mudou nada. E nem vai mudar, pessoal. O limite do treinador, Antônio Oliveira, o Bacalhau, é esse aí. Tá? É esse aí, não tem mais para onde correr. Um time dentro de campo
que talvez no início dos dois tempos, do primeiro e do segundo tempo, marcou um pouco mais em cima, subiu as linhas. Depois voltou a ser o mesmo de sempre. Um time que não consegue propor jogo de maneira alguma. Ontem o Remo ficou o segundo tempo quase todo com um jogador a mais e levou pressão até os 50, o jogo vai até os 58, né, pessoal? Até os 58 minutos. Teve 13 de acréscimo. Parecia ontem que o Coritiba tinha um jogador a mais e o Remo um jogador a menos. É um time, a palavra é forte, mas é verdade, é um time totalmente covarde pelaquilo que o treinador passa para os seus comandados dentro de campo. Como eu falei, o time do Remo não consegue propor jogo. É por isso que o Remo fora de casa, ele consegue alguns resultados melhores do que dentro de casa. Por quê? Porque é um time que, como não propõe jogo, ele consegue se defender até bem, né? E nisso aí o adversário acaba ficando pilhado, não consegue fazer os gols pela qualidade dos jogadores do Remo, do nosso baita goleiro, o melhor goleiro da Série B. E o Remo acaba até empatando, ganhou 2 jogos já com o Antônio Oliveira fora de casa. Mas é por isso. E pela também falta de qualidade dos jogadores. Por exemplo, o Remo empatou com o Goiás fora, levou um gol no último minuto. Ontem era para ter ganho a partida. Não ganhou. E até então os dois líderes, né? O Remo quando enfrentou o Goiás era líder, ontem o Coritiba líder. É o que eu falo, é a Série B mais fraca dos últimos 10, 15 anos é essa. Os líderes da competição não tem nada demais. Tem aquele Josué, muito bom jogador do Coritiba. Fora disso aí, são jogadores comuns de nível de Série B, como o do Remo também é. Então é uma Série B que não tem nada além do normal para um time que é líder da competição. Não tem nenhum time voando, não tem nenhum time fora do comum, não tem nenhum time, nossa, esse time é isso e aquilo. Em cima de tudo isso aí, que eu acabei de falar para vocês, né, o Remo, na época do antigo treinador, perdão, ele jogava um pouco dessa maneira, sim, mas ele tinha um esquema de jogo reativo que no contra-ataque matava os adversários. Já hoje nós não temos isso. Em alguns lampejos de alguns jogadores do clube do Remo, como eu falo, o elenco do Remo é bom, os jogadores tentam, a gente vê, toca a bola e vão pela experiência que eles têm e tiverem em outros clubes. Pela experiência de ter disputado Série B e outros campeonatos, etc. Ou seja, pelo feeling do jogador. Um toque aqui, um toque ali, uma infiltração, mas para por aí. O Remo não tem uma jogada ensaiada. Às vezes parece até que o meu vídeo vale a pena ver de novo, né? Ou é Chaves, ou é Chapolin. Porque a gente está repetindo aquilo que a gente já sabe, final. O Remo fez infiltração ontem com o passe do Jadson, Diego, o Marcelinho pela direita. Entendeu? Mas são jogadas esporádicas que não passam disso aí. Se o Remo tivesse um treinador, e eu vou repetir, se o Remo não tivesse esse amor cego do Brás pelo português, o Remo ia subir para a Série A, pessoal, porque a Série B não tem nada demais, repetindo mais uma vez. O Remo contra os times grandes, por que o Remo tem mais facilidade ou menos dificuldade? É por causa disso. Esses times da parte de cima da tabela, eles propõem o jogo. E o Remo, por ser um time reativo, ele consegue segurar, tem o melhor goleiro da Série B, etc, etc. O Remo contra os times de baixo, ele se amarra, porque os times de baixo se retrancam e o Remo não sabe atacar. Essa é a grande diferença. E eu falei a semana toda aqui. Eu passei a semana toda falando, e vocês que me seguem e me ouvem e me vê, né? O que a gente falou aqui? Semana toda. O que eu falei? Eu tô mais medo do Remo e Criciúma quinta do que Remo e Coritiba. Inclusive eu falei, é mais um empate que o Remo vai achar lá em Coritiba, no Couto Pereira. E foi o que aconteceu. Né? O Remo conseguiu mais um empate. Por tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Jogo de quinta-feira perigosíssimo pro Remo. O Criciúma, eu acho que hoje, junto com a Chapecoense, são os dois times que jogam futebol mais bonito, mais vistoso da Série B. É um time que tem um treinador dos sonhos do torcedor do Remo, um puta de um treinador. O Remo hoje, dentro de casa, por tudo isso que eu falei, se torna um time sem padrão, se torna um time frouxo às vezes e que irrita seu torcedor. O Remo jogando em casa parece comida de hospital. Sem sal, sem gosto. É assim que é o Remo dentro de casa. Fora de casa até se vai. E pela circunstância agora levando para o outro lado, o empate fora de casa é bom. É o líder da competição. Até tempos atrás a gente pegava porrada de Coritiba, de Goiás, tá, entendo.
Mas vamos colocar na balança que a folha do Remo é 4 milhões de reais. Não podemos esquecer disso. A folha do Remo hoje é a segunda mais cara da Série B. Vender um peixe para o torcedor do Remo, se for ser estragado ou não no final do ano, a gente vai saber, de acesso. Como é que um time que não consegue ganhar vai subir de divisão? Quem empata muito não chega a lugar nenhum. A gente vai pegar e colocar a tabela aí. Remo está em sexto, pode cair para nono hoje. Eu não vejo a questão da posição influenciar tanto assim. Então, por quê? Porque assim, o Remo está um ponto do Criciúma, que está com 36, já jogou, o Remo está com 35. É um ponto, tá? Vamos lá, é um ponto. Vamos lá, vamos pegar o prognóstico pior possível. Vila Nova, Avaí, Cuiabá ganha. Os três passam do Remo. Cuiabá passaria pelo número de vitórias. Isso que eu digo, quem empata muito não chega a lugar nenhum. O Remo mesmo assim ficaria com um ponto do G4 ainda, tá? Vila Nova chegaria a 36, passaria o Criciúma, iria para quarto, mas seria um ponto do G4. Ou seja, qualquer cenário, o Remo ficará um ponto do G4. Então essa não é a preocupação, o Remo vai ficar em nono, oitavo, sétimo. Não, é a pontuação que conta. Infelizmente o Goiás, Coritiba e até a Chapecoense agora já está desgarrando. Já são 5 pontos. Então, 5 pontos é muita coisa. 5 pontos é muita coisa. A gente imaginando aqui o G4 e faltam 15 rodadas. Lá no início, tem muito jogo. Não, pessoal, não tem muito jogo mais. São 15 rodadas, né? Falta poucos jogos. Então, Remo ficando em nono é um ponto do G4. Vai jogar em casa? Deveria ser o favorito. Mas infelizmente não é assim. Já expliquei aqui o porquê. Vai pegar o Criciúma, que vem ascendente na competição. Os últimos 5 jogos perdeu 1, ganhou 3, empatou 1. O Remo empatou 3, ganhou 1 e perdeu 1. Se o Remo tivesse ganho um desses jogos, o Remo estaria em 37. O Remo estaria no G4. Entendeu? Independente dos outros resultados de hoje. Ou seja, uma vitória faz muita diferença. É melhor você ganhar 1 e perder 1 do que empatar 3. Por causa dos critérios de desempate. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Dá para subir ainda? Dá. Mas eu não vou enganar vocês aqui. Como que o Remo vai subir? Jogando desse jeito? Fora de casa? Falei lá atrás, no início do segundo turno. O problema do Remo não é fora de casa. O problema do Remo é dentro. Se o Remo ganhar os seus jogos dentro de casa, pessoal. Se o Remo ganhar seus jogos dentro de casa, o Remo subiria de divisão, porque fora ele vai ganhar e vai empatar jogos ainda na Série B. O Remo consegue tirar pontos dos adversários. Porém, dentro de casa é o problema. O Remo pegou porrada da Ferroviária e empatou com o Botafogo. Vai ganhar do Criciúma? Aí muita gente vai dizer assim, até o Criciúma é mais time que o Botafogo e o Ferroviária. Não ganhou dos dois. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo menos o Criciúma hoje é um time que sai para o jogo. E isso é bom para o Remo, porque o Remo joga de forma propositiva. O problema é que hoje o Remo não tem um padrão para jogar de forma propositiva. É por isso que não ganhou do Goiás, é por isso que não ganhou do Coritiba. Fora de casa, foram 2 empates, porque o Remo não tem um modo propositivo de jogo. Se tivesse, o Remo tinha dado porrada no Goiás, e principalmente ontem no Coritiba. O Goiás errou muito gol, tá? Mas contra o Coritiba ontem tinha ganho. O Remo jogou com um jogador a mais. Nem parecia. Juiz perdido em campo. Assim como os jogadores, tá? O treinador, quando faz as substituições, ele não consegue mudar o esquema tático do time. O Remo estava com um jogador a mais. Ele colocou lá o novo centroavante na área, mas o Remo não cruzava a bola para a área. Entendeu? Pô, muda o esquema. Faz um 4-4-2. Faz um 3-5-2, um 3-4-3, não sei, faz algo para mudar a nomenclatura da partida tática, para tentar ganhar o adversário. Ele ficou no 4-3-3. O Moza, treinador do Coritiba, inteligentemente fechou o meio-campo e igualou. E quando tu iguala com o Remo no meio-campo, tu engole o Remo. Porque o Remo não consegue, pelo que eu já falei, além de tudo aquilo, não consegue fazer uma marcação muito legal. Ontem, inclusive, falando em marcação, a gente tem que dar, né, César que é de César. O Caio Vinícius fez uma excelente partida ontem. Excelente partida do Caio Vinícius. Muito bom no desarme, correu, jogou o tempo todo, não cansou. É milagre. Mas a gente viu o Jadson mal em alguns momentos. Né, muito aquém depois que sofreu aquela conclusão. O Davó não consegue entregar muita coisa. Diego Hernandes é bom jogador, mas estava jogando sozinho.
Né? O Marcelinho ontem foi até melhor na ponta, coisa que eu não imaginava que fosse acontecer, do que o Natan na direita, que, meu Deus do céu, Natan não passa de um jogador esforçado. Foi bem na estreia, depois caiu muito. Né? E o Remo se resume a isso, todas as partidas, todos os jogos praticamente. E quinta-feira vai mudar, Théo? Não vai mudar nada. É a mesma maneira. Pelo menos o Criciúma joga em cima do Remo. E nós temos, né, jogadores muito bons ontem, por exemplo. Voltou a dupla de zaga, Reinaldo e Klaus. Eu não senti muito. E Camutanga é mais jogador que o Klaus. Só que o Klaus é bom jogador também. Né? A gente não viu tanta diferença assim. Pelo menos eu não consegui enxergar tanta diferença assim. Por quê? Qualidade dos jogadores do Remo. Estão entendendo? Só que é aquela questão, pessoal. Uma hora, Deus o livre guarde o Criciúma na qualidade de seus jogadores, principalmente o técnico que tem, fazendo um gol no Remo, o Remo não vai conseguir virar a partida. Que é o Criciúma, não é o Operário, né? Havaí é o Criciúma. Vocês estão compreendendo? Então, em cima de tudo isso aí, galera, a gente vai ver aí a semana, né? Fazer os vídeos, ver o que ele vai mudar, se ele vai inventar alguma coisa ou não vai. Né? Não adianta nem pedir mais a saída dele, porque esse cara vai ficar aí. Não adianta, ele vai ficar aí e a gente vai ficar a mercê dessas situações, tá, pessoal? Uma noite a gente vai vir na live, tem muita coisa pra gente falar. Né? O vídeo já tem aqui quase 16 minutos, mas acredito que deu para explicar um pouquinho o nosso entendimento sobre a partida de ontem. Ou seja, ganhou um ponto ou perdeu dois? Ontem eu estava conversando com o presidente do Volta Redonda, ele me fez essa pergunta, eu respondi para ele, vou responder para vocês. Para mim, depende da visão. Se for para ficar na Série B, ganhou um ponto. Se for para subir de divisão, perdeu 2 pontos. Principalmente porque o Remo jogou com um jogador a menos. E o Coritiba não estava numa tarde inspirada também. Né? Agora sim, pensando em permanência, faltam uns 10 pontos. 15 jogos. Porra, se o Remo continuar empatando, ainda vai sobrar 5 pontos. Né? O Remo faz 50. Vai empatar todas as 15 partidas? Não. Vai ganhar uma aqui, empatar. Até perder é muito difícil perder, né? Você perdeu 4 partidas. Mas fica na Série B. Agora, se for pensar em subir, empata aqui, empata lá, empata aqui, ou patati patatá, né? Empata aqui, empata lá. O Remo não vai chegar a lugar nenhum. Essa é a grande verdade. Infelizmente. Vamos ver ao decorrer, né? O amor do Brás pelo português está cego. Só resta os jogadores abraçarem a causa da torcida. Ontem eu vi algo que me deixou até satisfeito ontem. Pelo menos ontem os jogadores se entregaram em campo. Se a gente não pode dizer o contrário. Teve vontade, teve raça, não tem tática. Mas teve vontade. Vontade é bom, né? Tomara que o Remo levante a taça no final do ano. Teve vontade, teve raça, teve disposição dos jogadores. Teve. Isso a gente não pode negar. É do goleiro ao ponta direita. Mas, será que é só essa vontade e a qualidade de jogadores será necessário para o Remo subir? Eu acredito que não. Tem que ter algo a mais, até porque hoje o futebol, taticamente, ele é super, mega, hiper importante em qualquer campeonato, até da Série D. Imagine da Série B, que o nível é muito superior ao da Série D. Valeu, galera. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam do jogo. Se discordam de mim em algum ponto, não tem problema nenhum. Só deixar aí nos comentários embaixo. Beijo no coração, bom domingo, bom almoço a todos vocês. À noite a gente volta com a live, aquela live que é a melhor do YouTube, é tudo nosso Nadete. Modéstia à parte. Valeu, galera. Fui.